Isabela Flores vivia com as mãos sujas de terra e o coração repleto de sementes. Aos 26 anos, seu universo era um modesto viveiro nos arredores de uma cidade pacata, um refúgio de folhas, brotos e sonhos que teimavam em florescer mesmo diante das dificuldades financeiras. Cada dia era uma batalha silenciosa. Consertar a estufa antiga, lutar contra as pragas que ameaçavam suas orquídeas raras e, principalmente, fazer as contas para que o amor pelas plantas pagasse os boletos que se acumulavam na porta. Ela não sabia, mas em suas veias corria um sangue que a ligava a um legado grandioso, um jardim secreto, onde a alma da natureza era preservada com a devoção de um santo. Um legado que, a milhares de quilômetros de distância, um homem poderoso e atormentado prometera proteger a qualquer custo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Do outro lado do país, em um arranha-céu de vidro e aço que perfurava as nuvens de São Paulo, Juliano Alencar, aos 37 anos, sentia o peso do mundo sobre seus ombros. O escritório panorâmico e impecavelmente decorado, com o minimalismo frio do sucesso, parecia uma gaiola de ouro. Ele era um bilionário do setor de tecnologia, um tubarão no oceano corporativo, acostumado a negociações de cifras astronômicas e a decisões que alteravam mercados. Mas nada em sua vida de lógica e algoritmos o preparara para a missão que herdara. Não era uma empresa, não era uma carteira de ações. Era uma promessa, feita no leito de morte do homem que o salvara, seu mentor e pai adotivo, Arthur Vasconcelos. Arthur não era um homem de negócios. Era um poeta da terra, um visionário que transformara sua fortuna em um santuário, o Jardim do Legado Eterno. Um nome que soava grandioso, quase mítico, e de fato o era. Escondido em uma vasta propriedade na serra, longe dos olhos curiosos, o jardim não era um parque de diversões botânico. Era um banco genético vivo, um santuário dedicado a salvar da extinção as espécies mais raras e frágeis da flora mundial. Arthur passara a vida reunindo-as, cuidando delas como filhas. Ele acreditava que as plantas tinham alma e que o jardim era a catedral onde essas almas podiam rezar em paz. Você precisa encontrá-la, Juliano. A voz de Arthur, fraca e embargada pela doença, ainda ecoava na mente de Juliano todas as noites. O jardim não pode cair em mãos erradas. É um organismo vivo. Precisa de alguém que o sinta, que o compreenda. Precisa de alguém do meu sangue. Juliano suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros, os olhos fixos na linha do horizonte recortada por outros prédios. A busca não era um capricho. Era a cláusula mais importante do testamento de Arthur. A fortuna, as empresas, tudo ficaria para Juliano, o filho que ele escolheu. Mas o jardim, a sua verdadeira alma, deveria ser entregue à sua neta perdida, a filha de seu único filho biológico, que morrera tragicamente anos atrás, rompido com a família. Arthur só descobrira a existência da neta tardiamente, e a doença o consumiu antes que pudesse encontrá-la. O problema é que o tempo estava se esgotando. Um rival corporativo, Hélio Drummond, um abutre do mercado imobiliário, já farejava a carniça. Hélio queria aquelas terras. A localização era privilegiada, perfeita para um condomínio de luxo. Ele já havia iniciado um movimento jurídico sorrateiro, alegando que a propriedade estava abandonada e que o testamento era inexequível, uma vez que a herdeira era desconhecida e provavelmente inexistente. Abandono. A palavra era um insulto à memória de Arthur. Alguma notícia, Walter? Perguntou Juliano pelo viva voz, a voz grave e impaciente. Senhor Alencar, bom dia. Sim, temos uma forte candidata. O nome dela é Isabela Flores, 26 anos. Botânica por formação, paisagista por paixão e necessidade. Mora em Verdejante, interior de Minas. Bate com todas as informações que tínhamos sobre o filho do Sr. Vasconcelos.
Os testes preliminares de genealogia que conseguimos com material genético descartado indicam uma probabilidade altíssima. Juliano se inclinou sobre a mesa, o coração batendo um pouco mais rápido. Isabela Flores. O nome soava como poesia, um contraste gritante com os nomes duros e calculistas com que lidava diariamente. Flores, murmurou ele, parece predestinada. Ela é dona de um pequeno viveiro chamado Raízes Vivas. Pelo que apuramos, enfrenta dificuldades financeiras, vive de forma muito simples, projeta jardins comunitários para a prefeitura local, trabalhos pequenos, parece completamente alheia à sua origem. Uma imagem se formou na mente de Juliano. Uma mulher simples, talvez ingênua, vulnerável. Exatamente o tipo de pessoa que Hélio Drummond esmagaria sem piscar. Se ele simplesmente aparecesse com um exército de advogados e um contrato, a assustaria. Poderia fazê-la fugir, rejeitar tudo, e se ela rejeitasse, o jardim estaria perdido. A promessa quebrada. Mande-me tudo sobre ela, fotos, relatórios, rotina, tudo. E Walter. Juliano fez uma pausa, uma ideia audaciosa e intuitiva começando a se formar em sua mente. Ninguém da minha empresa, absolutamente ninguém pode saber disso. A operação é sigilosa. Principalmente Hélio Drummond não pode nem sonhar que a encontramos. Entendido, senhor. A chamada terminou, deixando Juliano em um silêncio pensativo. Ele se levantou e caminhou até a enorme janela. Lá embaixo a cidade se movia em um ritmo frenético e impessoal, um mundo de concreto que não conhecia o cheiro de terra molhada ou o toque suave de uma pétala. Ele olhou para a foto de Arthur em sua mesa, o sorriso gentil, os olhos que pareciam conter a sabedoria das árvores antigas. Ele não podia falhar. Enquanto isso, em verdejante, Isabela terminava de descarregar sacos de substrato de sua velha picape. O sol da manhã aquecia suas costas e o suor escorria por sua testa, mas ela sorria. Um beija-flor dançava em frente a um hibisco vermelho-sangue e o som dos pássaros era a trilha sonora de sua vida. Seus problemas eram reais. O aluguel do viveiro estava atrasado e uma conta de luz mais alta que o esperado a deixara sem dormir na noite anterior. Mas ali, entre suas plantas, ela se sentia rica. Ela entrou na pequena casa que ficava nos fundos do terreno. Era simples, com móveis antigos e um cheiro constante de jasmim e café fresco. Sentou-se à mesa da cozinha, com as mãos ainda sujas de terra, e abriu um livro antigo de botânica. As páginas amareladas continham anotações e desenhos detalhados de espécies raras. Era seu tesouro. Ela sonhava em um dia ter um laboratório, em poder pesquisar e talvez até salvar algumas espécies que via apenas nos livros. Um sonho distante, quase impossível, mas que alimentava sua alma. Mal sabia ela que o impossível estava batendo à sua porta, personificado em um homem que naquele exato momento analisava sua foto em uma tela de alta resolução a centenas de quilômetros de distância. Juliano observava a imagem que o detetive enviara. Isabela estava de joelhos na terra, o rosto levemente manchado de fuligem, sorrindo para uma pequena muda em suas mãos. Os cabelos castanhos, longos e ondulados, estavam presos em um coque bagunçado, e alguns fios rebeldes caíam sobre seu rosto. Ela não usava maquiagem e vestia roupas simples, de trabalho. Não havia nela o glamour ou a sofisticação das mulheres que circulavam em seu meio, mas havia algo mais. Uma luz. Uma autenticidade que o atingiu de forma inesperada. Era o mesmo brilho que ele via nos olhos de Arthur quando falava do jardim do legado eterno. Um sentimento avassalador o invadiu. Não era apenas o dever de proteger a herdeira de Arthur. Era um instinto, uma necessidade de proteger aquela mulher. A mulher do sorriso luminoso e das mãos sujas de terra. Ele fechou o arquivo. As abordagens corporativas não funcionariam com ela. Advogados e contratos a transformariam em um número, um problema a ser resolvido. Ela era a guardiã de um legado vivo e ele precisava que ela entendesse isso com o coração, não com a razão. Uma decisão se formou, clara e irrevogável. Ele não enviaria um representante, ele não faria uma chamada de vídeo. Ele iria até ela, mas não como Juliano Alencar, o bilionário. Ele precisava conhecê-la,
entender sua alma, ver com seus próprios olhos se ela era, de fato, a pessoa que Arthur sonhara. Ele a conheceria em seu próprio mundo, em seus próprios termos. Naquela tarde, Juliano fez algo que não fazia há anos. Cancelou todas as suas reuniões da semana, ignorou as chamadas de seu conselho administrativo e pediu para seu assistente pessoal, a única pessoa em quem confiava cegamente, arrumar uma mala com roupas casuais. "Para onde vamos, Sr. Alencar?" perguntou o assistente perplexo. Juliano olhou mais uma vez para a foto de Isabela Flores. "Vamos para Verdejante. Tenho um projeto de paisagismo para contratar." A mentira formou-se em seus lábios com uma facilidade que o surpreendeu, mas no fundo de seu coração, ele sentiu que aquela era a única verdade que importava no momento. A verdade de que ele precisava se aproximar dela, não como um executor de testamento, mas como um homem que, pela primeira vez em muito tempo, estava sendo guiado por algo que não eram os números. Estava sendo guiado por uma intuição poderosa, uma força que o puxava em direção àquela mulher, a guardiã do legado, a mulher que, sem ainda saber, já começava a plantar uma semente em seu coração endurecido. A viagem de São Paulo a Verdejante foi uma transição entre mundos. Juliano Alencar, acostumado ao zumbido elétrico dos servidores, ao cheiro de ar-condicionado e ao asfalto quente, sentiu a mudança de forma visceral. A cada quilômetro que seu carro de luxo, silencioso e potente, devorava da estrada, o concreto cinza dava lugar a colinas de um verde exuberante. O ar que entrava pela janela entreaberta não era mais pesado com poluição, mas carregado com o perfume de terra úmida e vegetação selvagem. Era o cheiro da memória de Arthur. Ao entrar nos limites de Verdejante, ele reduziu a velocidade, sentindo-se um intruso em seu próprio plano. A cidade respirava em um ritmo diferente, um ritmo humano. As pessoas se cumprimentavam nas calçadas, as bicicletas eram mais numerosas que os carros, e o tempo parecia se esticar, preguiçoso sob o sol da manhã. Ele estacionou a algumas ruas do viveiro Raízes Vivas, sentindo-se absurdamente inadequado em seu blazer de grife e sapatos italianos. Trocou-os por um jeans, uma camisa de linho simples e um par de botas que não via a luz do dia há anos. Cada passo em direção ao viveiro era um passo para longe do bilionário Juliano Alencar, e ele esperava um passo em direção ao homem que Arthur Vasconcelos gostaria que ele fosse. O plano parecia frágil, quase ridículo, sob a luz honesta daquela cidade. Ele comprara online através de uma empresa de fachada, um pequeno sítio abandonado nos arredores, o Sítio da Colina Verde. Seria o seu pretexto, a sua porta de entrada para o mundo de Isabela Flores. O viveiro era exatamente como as fotos do detetive mostravam, mas as imagens não capturavam a sua alma. Era um mosaico vibrante de vida. Orquídeas raras pendiam em troncos de madeira, samambaias criavam cortinas verdes e incontáveis mudas de flores, árvores e arbustos se estendiam em fileiras organizadas, mas cheias de uma energia caótica e bela. E então, ele a viu. Isabela estava de costas para a entrada, ajoelhada ao lado de um canteiro de gardênias. Usava um macacão jeans manchado de terra e uma blusa de algodão simples. Seus longos cabelos castanhos estavam presos em uma trança frouxa que caía sobre um ombro. Ela não estava apenas cuidando das plantas. Ela conversava com elas. Murmurava palavras de incentivo para uma muda que parecia mais fraca. Afastava com uma delicadeza cirúrgica uma folha seca, o toque de seus dedos quase uma carícia. Naquele instante, o mundo de Juliano parou. O plano, a herança, o rival corporativo, tudo se dissolveu no ar perfumado do viveiro. O que ele sentiu não foi a satisfação de um estrategista que encontra seu alvo. Foi um soco no estômago, um reconhecimento que vinha de um lugar muito mais profundo que a razão. Ele não estava vendo uma herdeira ou uma peça em seu tabuleiro. Ele via uma força da natureza. A paixão dela era palpável, uma aura de dedicação e amor que o envolveu completamente. O coração, que ele pensava ser um órgão puramente funcional, treinado para suportar a pressão dos negócios, deu um salto doloroso e vivo em seu peito. A frase da thumbnail, que ele ainda nem imaginara para um canal de YouTube, já se escrevia em sua alma. Ele queria apenas encontrar a herdeira perdida, mas quando a viu,
O coração disse que ela era a mulher da sua vida. Ele pigarreou, o som estranhamente alto naquele santuário de paz. Isabela se virou, assustada. Seus olhos, de um castanho profundo como a terra fértil, se arregalaram ao ver o estranho alto parado na entrada. Ela se levantou de um pulo, limpando as mãos sujas no macacão, um gesto instintivo e sem cerimônia. Pois não? Posso ajudar? A voz dela era suave, mas firme. Juliano sentiu a boca seca. Bom dia. Eu procuro a dona do viveiro. Isabela Flores? Sou eu. Ela respondeu, inclinando a cabeça, curiosa. Aquele homem não era do tipo que costumava frequentar seu viveiro. Ele tinha um ar de cidade grande, um porte que não combinava com o ritmo de verdejante, mas não havia arrogância em seus olhos. Havia algo mais, uma intensidade, quase uma vulnerabilidade, que a deixou intrigada. Em que posso ser útil? Meu nome é Juliano, ele disse, omitindo o sobrenome de peso. Eu comprei uma propriedade aqui perto, o antigo sítio da Colina Verde. Está bastante abandonado e me disseram que você é a melhor paisagista da região. Eu gostaria de contratar seus serviços para revitalizar o jardim, na verdade, a área toda. Isabela o analisou. O sítio da Colina Verde estava abandonado há anos, uma bela propriedade que se tornara selvagem. Seria um projeto enorme, muito maior do que os jardins comunitários que ela costumava fazer. Seria a salvação financeira que ela tanto pedia em silêncio todas as noites. Um misto de euforia e cautela a invadiu. É um projeto grande, ela disse, tentando manter a voz profissional. Eu precisaria ver o local, avaliar o solo, a vegetação nativa que pode ser aproveitada. Claro, Juliano a interrompeu, ansioso demais. Quando você poderia ir até lá comigo? Bom, agora se quiser. Ela se surpreendeu com a própria resposta. Normalmente ela agendaria, seria mais formal, mas algo naquele homem, na urgência contida em sua voz, a impelia a agir. Perfeito. Ele sorriu. E foi o sorriso que a desarmou. Não era um sorriso polido de negócios. Era genuíno, e por um instante iluminou uma tristeza que ele parecia carregar nos olhos. A viagem até o sítio foi feita na velha picape de Isabela, o que pareceu divertir Juliano, que deixara seu carro de luxo para trás. O silêncio inicial foi quebrado por ela, que não conseguiu se conter. Então, o que um homem como você faz em Verdejante, comprando um sítio abandonado? Ela perguntou, os olhos na estrada de terra. Juliano olhou pela janela, para a paisagem que passava. Eu precisava de uma mudança de ares. A cidade grande cansa. Um mentor muito querido que eu perdi me ensinou a valorizar esse tipo de lugar. Ele dizia que a terra tem memória. Acho que estou tentando encontrar um pouco dessa memória. A resposta a tocou. Não era a explicação superficial de um investidor. Tinha peso, tinha verdade. Meia verdade. Mas ela não tinha como saber. Eu sinto muito pela sua perda. E ele estava certo. A terra tem memória. Você só precisa saber como ouvir. Quando chegaram ao sítio da Colina Verde, Juliano entendeu a dimensão do desafio. Era uma propriedade linda, com uma casa antiga de estilo colonial no topo de uma colina suave. Mas a natureza a havia reclamado. O mato estava alto, trepadeiras cobriam as paredes e o que um dia fora um jardim era agora uma selva emaranhada. Para Juliano, era o caos. Para Isabela, era o paraíso. Seus olhos brilharam. Ela saltou da picape e caminhou, quase correu, para o meio do terreno, tocando as folhas, analisando a casca de uma árvore antiga, agachando-se para sentir a textura da terra. Olhe isso! Ela exclamou com a empolgação de uma criança. É um jacarandá mimoso. Magnífico! E aqui, veja, temos bromélias nativas crescendo na sombra. O solo é rico, um pouco ácido, perfeito para azaleias e camélias. Podemos criar um caminho de pedras aqui, levando a um pequeno lago que pode ser restaurado ali embaixo. Podemos ter um jardim de borboletas com plantas que as atraíam. Ela se virou para ele, o rosto corado de entusiasmo, as mãos gesticulando enquanto pintava um quadro vivo com suas palavras. Juliano ficou parado, apenas ouvindo. Ele não via uma paisagista descrevendo um projeto. Ele via a paixão de Arthur Vasconcelos manifestada em outra pessoa.
A maneira como ela falava das plantas, com respeito, com intimidade, como se fossem velhas amigas, a conexão era tão profunda, tão inegável, que o deixava sem ar. "O que você acha?" ela perguntou, finalmente parando de falar, um pouco sem graça por ter se deixado levar. "Eu acho perfeito", ele respondeu, a voz mais rouca do que pretendia. "Eu confio em você. Faça o que o seu coração mandar." A frase o atingiu assim que a disse. Faça o que o seu coração mandar. Era o que ele estava fazendo, pela primeira vez em anos, e seu coração o mandava ficar ali, perto daquela mulher. Os dias que se seguiram foram um borrão de trabalho e descoberta. Juliano insistiu em ajudar, usando a desculpa de que queria se envolver no projeto. Passava os dias no sítio com Isabela, carregando ferramentas, removendo ervas daninhas, ouvindo-a falar por horas sobre fotossíntese, sobre a importância das abelhas, sobre como cada planta tinha sua própria personalidade. Ele, o homem que comandava um império digital, encontrou uma paz profunda em tarefas simples, físicas, sob o sol de verdejante. A atração entre eles crescia a cada dia, uma corrente elétrica que fluía no ar úmido da colina. Era nos olhares que se demoravam mais que o necessário quando ela lhe entregava uma ferramenta. Era na maneira como ele a observava trabalhar, fascinado, esquecido de tudo mais. Era no riso compartilhado quando um lagarto atravessou o pé dele e o fez pular. Uma tarde, exaustos e cobertos de poeira, eles se sentaram na varanda da casa antiga, dividindo uma garrafa de água. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. "Você ama mesmo o que faz, não é?" Juliano perguntou, embora já soubesse a resposta. Isabela sorriu, um sorriso cansado, mas feliz. "É mais do que amor. É quem eu sou, desde pequena. Minha mãe dizia que eu aprendi a identificar folhas antes de aprender a ler. Às vezes acho que entendo mais as plantas do que as pessoas." Ela olhou para as próprias mãos, calejadas e sujas. "É a única coisa que faz sentido para mim, mesmo quando as coisas ficam difíceis." "Difíceis como?" ele perguntou suavemente. Ela hesitou por um momento, depois suspirou. "Financeiramente, manter o viveiro não é fácil. As pessoas hoje em dia preferem plantas de plástico. Não entendem o valor de algo vivo, que precisa de cuidado, que responde ao seu toque. Às vezes eu penso em desistir, procurar um emprego normal." "Não faça isso", ele disse, com uma intensidade que a surpreendeu. "O que você faz é importante. É raro. O mundo precisa de mais pessoas como você, não menos." Os olhos dele se encontraram, e por um longo momento o mundo exterior desapareceu. Havia apenas a quietude da colina, as cores do pôr do sol e a conexão inegável entre eles. Isabela sentiu seu coração acelerar. Quem era aquele homem misterioso que aparecera do nada e parecia enxergar diretamente em sua alma? Ela estava se apaixonando por ele, um sentimento tão assustador quanto maravilhoso. Para Juliano, cada palavra honesta dela era uma faca em seu peito. A base de tudo aquilo, daquela conexão pura e real, era uma omissão, uma mentira. Ele a contratara sob um pretexto. A propriedade, o projeto, era tudo uma fachada para se aproximar da herdeira de Arthur. Mas a mulher por quem ele estava se apaixonando não era a herdeira, era Isabela, vibrante, forte, apaixonada. E ele temia, com um pavor gelado, que quando a verdade viesse à tona, ela veria cada um daqueles momentos, cada sorriso, cada conversa, como parte de uma manipulação cruel. Naquela noite ele voltou para a pousada simples onde estava hospedado e ligou para seu assistente. "Como está a situação com Drummond?" perguntou. "Ele entrou com uma nova petição, senhor. Está alegando que o prazo para encontrar a herdeira está se esgotando e pedindo a anulação do testamento para que as terras possam ser leiloadas por interesse público. Ele está sendo agressivo." A raiva ferveu em Juliano. Enquanto ele estava ali, descobrindo a mulher mais incrível que já conhecera, o abutre continuava a circular. A urgência de contar a verdade para Isabela, de prepará-la para a batalha que viria, lutava contra o medo de perdê-la. No dia seguinte, ele a encontrou no viveiro. Ela estava cantarolando baixinho enquanto regava algumas violetas. "Isabela", ele começou, a voz séria, "eu preciso te contar uma coisa.
Ela se virou, o sorriso morrendo ao ver a expressão atormentada em seu rosto. Juliano? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele abriu a boca para falar, para confessar tudo, para dizer que seu nome era Juliano Alencar, que o sítio era apenas um pretexto, que ela era a neta de Arthur Vasconcelos e herdeira de um legado que precisava ser protegido. Mas as palavras não saíram. O medo o paralisou. O medo de ver a luz naqueles olhos se apagar, substituída pela dor e pela traição. Se ele contasse agora, destruiria a confiança, a magia que eles construíram. Ele não podia suportar essa ideia. Ainda não. Eu só queria dizer que eu tive que estender minha estadia aqui. O projeto vai demorar mais do que eu pensava. Ele mentiu, a desculpa fraca soando patética aos seus próprios ouvidos. O alívio no rosto dela foi visível, e foi seguido por um sorriso tímido que o atingiu em cheio. Ah, que bom. Eu quero dizer, bom para o projeto. E fico feliz que você vá ficar mais tempo. Aquele sorriso, a sinceridade em sua voz, aprofundou ainda mais o seu dilema. Cada risada, cada toque, cada momento de conexão que eles compartilhavam o fazia se apaixonar mais profundamente. E cada um deles o enredava mais e mais na teia de sua própria omissão. Uma teia que ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria se romper e destruir tudo. Ele salvara o encontro. Mas a que preço? Ele ganhara mais tempo com a mulher que amava, mas estava apenas adiando a tempestade que ele mesmo criara. Os dias em Verdejante haviam se tornado a nova realidade de Juliano. A rotina de acordar com o som dos pássaros, passar os dias com as mãos na terra ao lado de Isabela e adormecer com o cheiro dela em suas roupas era um bálsamo para sua alma cansada. Ele se permitiu, perigosamente, esquecer quem era e por que estava ali. A mentira, antes uma ferramenta estratégica, tornara-se uma bolha frágil e iridescente que ele temia perfurar, pois continha o mundo mais feliz que ele já conhecera. Mas bolhas, por mais belas que sejam, sempre estouram. A perfuração veio na forma de uma chamada de seu advogado, na calada da noite. A voz do outro lado da linha era tensa. Juliano, Hélio Drummond não está mais apenas sondando. Ele entrou com um mandado de segurança para ter acesso aos registros da propriedade do Jardim do Legado Eterno. O argumento dele é abandono de patrimônio de valor ecológico e a incapacidade do testamento de ser cumprido. E pior, ele sabe que encontramos a herdeira. O sangue de Juliano gelou. Como ele sabe? Temos um vazamento, alguém de dentro. Ele não tem o nome dela ainda, mas sabe que ela existe e que não foi contatada formalmente. Ele está usando isso para pintar um quadro de negligência da sua parte. Está insinuando que você está escondendo a herdeira para, eventualmente, tomar o controle total. A notícia vai explodir a qualquer momento, Juliano. Você precisa agir. Precisa oficializar o contato. Agora. O tempo havia acabado. Cada segundo que ele hesitava agora não era mais para proteger Isabela, mas para alimentar a narrativa de seu inimigo. A bolha estourou, e a realidade fria e cortante o inundou. Ele não tinha mais escolha. A tempestade que ele tanto temia adiar, agora precisava ser enfrentada, e ele a arrastaria para o olho do furacão. Na manhã seguinte, ele a encontrou no sítio da Colina Verde, o lugar que se tornara o santuário de ambos. Ela estava radiante, mostrando a ele como os primeiros brotos de lavanda que plantaram estavam começando a surgir. Seu sorriso era o sol da manhã de Juliano, e saber que estava prestes a apagá-lo era a tarefa mais cruel que já enfrentara. Isabela, precisamos conversar, ele disse, a voz soando estranha, desprovida da leveza que ela se acostumara a ouvir. Ela percebeu a mudança instantaneamente. O sorriso vacilou. Aconteceu alguma coisa? Você parece pálido. Vamos nos sentar na varanda, ele sugeriu, guiando-a pela mão. O toque dela, que antes era seu conforto, agora queimava com a culpa de sua traição. Eles se sentaram nos degraus de madeira da casa antiga, o cenário de tantas conversas e risadas. O silêncio se estendeu, pesado e agourento. Juliano lutava para encontrar as palavras, o roteiro que ensaiara a noite toda se desfazendo em sua mente. O que eu vou te dizer agora vai ser difícil de entender. Ele começou, olhando para as próprias mãos, incapaz de encarar os olhos dela. Eu não fui completamente honesto com você. O corpo de Isabela
enrijeceu. Um calafrio de pressentimento percorreu sua espinha. Honesto sobre o quê? Ele respirou fundo, o ar parecendo não chegar aos pulmões. Meu nome é Juliano Alencar. Ele fez uma pausa, mas o nome não pareceu significar nada para ela. Ele continuou. E eu não vim para Verdejante por acaso, nem comprei este sítio para me reconectar com a natureza. Eu vim procurar você. A confusão no rosto dela era palpável. Me procurar? Por quê? Nós não nos conhecemos. Não, mas eu conhecia seu avô. O nome dele era Arthur Vasconcelos. O mundo de Isabela inclinou-se em seu eixo. Arthur Vasconcelos. O nome era uma lenda distante, um fantasma na história de sua família. O pai de seu pai. O homem rico e poderoso que seu pai abandonara antes mesmo de ela nascer, o motivo de uma dor familiar tão antiga que ela mal conhecia os detalhes, apenas as sombras. Meu avô, ela gaguejou, a mente girando. Mas ele... Meu pai disse que ele... Seu pai e Arthur não se falavam há anos, mas Arthur nunca deixou de procurar por ele, e depois por você. Ele faleceu há alguns meses, Isabela, e ele deixou algo para você. Juliano finalmente levantou o olhar, e o que viu no rosto dela foi um turbilhão de emoções. Choque, dor, confusão, mas ainda não a raiva. A raiva veio em seguida. Deixou o quê? Ela sussurrou. Um lugar, o projeto da vida dele. Um santuário botânico chamado Jardim do Legado Eterno, um lugar para proteger espécies raras. Ele deixou para você, em seu testamento. Você é a única herdeira dele. A revelação pairou no ar, vasta e inacreditável. Herdeira, santuário, legado. As palavras eram de um conto de fadas, mas a realidade que começava a se assentar em seu coração era um pesadelo. A peça final do quebra-cabeça se encaixou e a imagem que se formou era horrível. Seus olhos se estreitaram. A confusão deu lugar a uma clareza fria e dolorosa. Então, este sítio, ela começou, a voz tremendo, foi um pretexto, ele admitiu, a palavra caindo como uma pedra entre eles. Eu precisava me aproximar, entender quem você era. Eu tinha medo que uma abordagem formal com advogados a assustasse. Me assustasse? Ela repetiu, a voz subindo uma oitava, carregada de uma incredulidade amarga. Ela se levantou de um salto, afastando-se dele, como se ele estivesse em chamas. Então tudo isso, cada conversa, cada risada, as mãos na terra, o pôr do sol, foi tudo uma mentira, um teatro. Você estava me estudando, me avaliando para ver se eu era digna da sua herança. Não, não foi assim. Ele se levantou também, desesperado para fazê-la entender. No começo, talvez, foi uma estratégia, mas depois, Isabela, tudo o que aconteceu entre nós foi real. Os meus sentimentos por você são reais. Eu me apaixonei por você, não pela herdeira. As palavras dele, que deveriam ser um consolo, foram o insulto final. Para Isabela, cujo passado a ensinara a desconfiar de promessas fáceis e do poder corruptor do dinheiro, aquilo era a manipulação em seu estado mais puro. Ele era um bilionário, um agente daquele mundo corporativo frio que ela tanto desprezava. Ele não era o Juliano sensível e perdido que ela amou. Ele era Juliano Alencar, um homem que usava pessoas como peças em seu jogo. Apaixonou-se por mim? Ela riu, um som quebrado, desprovido de alegria. Como eu posso acreditar em uma única palavra que sai da sua boca agora? Você mentiu sobre seu nome, sobre o motivo de estar aqui. Você brincou com a minha vida, com o meu trabalho, com os meus sentimentos. Você usou a minha paixão, a coisa mais sagrada que eu tenho, como uma porta de entrada para os seus planos. Você não é diferente deles. Você é exatamente o tipo de pessoa que meu pai me ensinou a temer. A dor da traição a cegou para qualquer outra coisa. A notícia de um avô, de uma herança, de um jardim mágico, tudo foi engolido pelo buraco negro do engano. Ela se sentia nua, exposta, tola. Uma jardineira simples do interior que foi enganada por um milionário. E foi nesse exato momento de vulnerabilidade máxima que o mundo decidiu atacar. O celular de Juliano vibrou no bolso. 1, 2, 3 vezes. Ele o pegou instintivamente e a manchete de um grande portal de notícias brilhou na tela,
cruel e implacável. Ele não precisava ler em voz alta. A expressão em seu rosto disse tudo. O que foi agora? Isabela perguntou, a voz gotejando sarcasmo. Mais uma parte do seu plano mestre? Ele lhe mostrou a tela, o coração pesado de pavor. Reviravolta na Fortuna Vasconcelos, herdeira perdida é jardineira humilde do interior. Fontes questionam capacidade de assumir legado milionário. O artigo era um massacre. Alimentado por fontes anônimas, claramente Hélio Drummond, pintava Isabela como uma figura simplória e despreparada, uma florista de cidade pequena, incapaz de compreender a magnitude do que herdara. Mencionava suas dificuldades financeiras como prova de sua incompetência administrativa. O texto sutilmente apoiava a ação legal que estava sendo movida para anular o testamento de Arthur, citando a necessidade de proteger um patrimônio de relevância mundial das mãos de alguém sem o devido preparo. Isabela leu cada palavra, o rosto passando de uma palidez chocada para uma máscara de fúria e humilhação. A sua vida, a sua luta diária, a sua dignidade, tudo estava ali, distorcido e exposto para o mundo zombar. Ela não era mais uma pessoa. Era uma caricatura, um peão em uma guerra de titãs. A traição pessoal de Juliano agora se fundia a uma humilhação pública insuportável. Ele não a protegera. Ele a levara diretamente para a armadilha. Então era isso. Ela sussurrou, a voz perigosamente calma. Ela devolveu o celular a ele. Este era o seu medo. Não que eu me assustasse, mas que isso acontecesse, que o seu inimigo me usasse contra você. Ela o encarou, e pela primeira vez, Juliano não viu dor ou confusão em seus olhos. Viu apenas um desprezo gelado. Parabéns, Juliano Alencar, você conseguiu. Você me transformou em uma arma na sua guerra particular. Isabela, por favor, me escute. Nós podemos lutar contra isso. Juntos, ele implorou, dando um passo em sua direção. Nós? Ela recuou como se ele fosse uma serpente. Não existe nós. Nunca existiu. Existiu você e os seus planos. Eu fui apenas um detalhe conveniente, a neta perdida que calhou de amar plantas. As palavras dela eram facas que o cortavam profundamente, porque continham a semente de uma verdade que ele não podia negar. A intenção inicial dele fora exatamente aquela. Eu não quero sua herança, ela declarou, a voz agora firme, inabalável, forjada na dor e na raiva. Eu não quero o seu jardim do legado eterno. Eu não quero um centavo do seu mundo podre e cheio de mentiras. Meu pai fugiu disso por um motivo, e agora eu entendo qual é. Ele queria ser livre, e eu também quero. Ela se virou, pronta para ir embora, para apagar aquele capítulo terrível de sua vida. Fique longe de mim, ela disse por cima do ombro, a frase finalizando qualquer esperança que ele pudesse ter. Fique longe do meu viveiro, da minha cidade e da minha vida. Eu não quero mais ver você. Eu rejeito a herança. Diga isso aos seus advogados. Diga isso para a imprensa. Diga a eles que a jardineira humilde não quer nada com vocês. E então, ela se foi. Caminhou com as costas retas, sem olhar para trás, descendo a colina do sítio que fora o palco de seus sonhos e que agora se tornara a cena de sua mais profunda desilusão. Ela não desapareceria fisicamente, não ainda. Mas a Isabela que ele conhecera, a mulher que sorria para as flores e que se apaixonara por um estranho misterioso, essa sim, desaparecera para sempre. Juliano ficou sozinho na varanda, o celular ainda na mão, a manchete cruel brilhando sob o sol que agora parecia frio e distante. O cheiro de lavanda no ar era uma tortura. Ele havia perdido. Em sua tentativa de cumprir uma promessa, ele havia quebrado tudo. Havia perdido o elemento surpresa para seu inimigo, havia colocado a mulher que amava em uma posição de humilhação pública e no processo a fizera odiá-lo. Ele estava sozinho com a perda iminente do jardim do legado eterno e a perda, já concretizada, da mulher que era a única alma viva que poderia salvá-lo. A tempestade da verdade não apenas chegara, ela devastara tudo, deixando para trás apenas os destroços de uma promessa quebrada e um coração partido. Os dias que se seguiram à tempestade foram de um silêncio ensurdecedor. Para Isabela, o mundo havia perdido a cor. Seu viveiro, antes um refúgio de paz e propósito,
transformara-se em uma fortaleza. Ela se trancou ali, recusando-se a ver ou falar com qualquer pessoa, ignorando as chamadas incessantes em seu celular de números desconhecidos, jornalistas, curiosos, aproveitadores. A humilhação pública a cobrira como uma mortalha. Cada folha que ela tocava parecia acusá-la de tolice. Seu amor pelas plantas, a coisa mais pura em sua vida, havia sido profanado, usado como isca em um jogo sórdido. A ferida da traição de Juliano era profunda, uma dor latejante que envenenava cada pensamento. Ela o odiava com a mesma intensidade com que, secretamente, ainda o amava, e essa contradição a estava despedaçando por dentro. Para Juliano, o silêncio de Isabela era uma sentença. Ele permaneceu enverdejante, hospedado na mesma pousada simples, sentindo-se um fantasma na cidade que por um breve período chamara de lar. Seus advogados o pressionavam, dizendo que sem a aceitação formal da herdeira, o caso estava perdido. Hélio Drummond já cantava vitória nos círculos empresariais, sua equipe jurídica preparando o golpe final para tomar as terras. A promessa a Arthur estava se esvaindo por entre seus dedos. Ele tentou ligar para Isabela dezenas de vezes. Foi até o portão do viveiro, mas encontrou-o trancado, uma barreira física que espelhava a barreira emocional que ela erguera. Desculpas, promessas, argumentos lógicos. Ele sabia que nada disso funcionaria. As palavras dele haviam perdido todo o valor. Ele não podia consertar o que quebrara com mais mentiras ou meias-verdades. Em uma noite de desespero, remoendo sua falha no quarto impessoal da pousada, ele abriu sua mala, e seus olhos caíram sobre uma pasta de couro que trouxera consigo. Pertencia a Arthur. Dentro, entre velhos documentos e esboços botânicos, estava um diário de capa dura, gasto pelo tempo e pelo uso. Juliano nunca o lera. Considerava-o sagrado demais, pessoal demais. Mas agora, em um ato de pura rendição, ele o abriu. E enquanto lia as primeiras páginas, uma epifania o atingiu. Não era a voz dele que Isabela precisava ouvir. As palavras dele estavam contaminadas. A única pessoa que poderia alcançar o coração ferido de Isabela era o próprio Arthur Vasconcelos. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o Raízes Vivas. O portão continuava fechado. Ele não tentou chamar ou forçar a entrada. Apenas pegou o diário de capa de couro e um envelope. Dentro do envelope, escreveu uma única frase. Por favor, conheça o homem que acreditou em você antes mesmo de te conhecer. Depois disso, a decisão será sempre sua. Ele colocou o envelope sobre o diário e o deixou na soleira da porta, como uma oferenda, um ato de fé. Ele não estava mais tentando controlar a situação. Estava entregando o destino do legado e de seu próprio coração nas mãos dela. Ele se afastou, sentindo um misto de terror e alívio, sabendo que havia feito a única coisa que lhe restava. Isabela viu o pacote da janela de sua casa. Seu primeiro instinto foi de raiva. Outra tática? Outra manipulação? Ela caminhou até a porta, o coração pesado, pronta para jogar o que quer que fosse no lixo. Mas então ela viu. Era um diário antigo, visivelmente amado e manuseado. E o bilhete de Juliano, a simplicidade da frase a desarmou. Não era um pedido de desculpas, não era uma súplica, era um convite. Com as mãos trêmulas ela pegou o objeto. Por 2 dias, o diário ficou intocado sobre a mesa de sua cozinha, um acusador silencioso. Ela o rodeava, o encarava, lutando contra o impulso de abri-lo. Parte dela queria permanecer na cidadela de sua raiva, onde se sentia segura. A outra parte, a botânica curiosa, a neta que nunca conhecera o avô, ansiava por respostas. Na terceira noite, incapaz de suportar mais, ela preparou uma xícara de chá, sentou-se sob a luz fraca da lâmpada e, com um suspiro que carregava o peso do mundo, abriu a primeira página. A caligrafia de Arthur era elegante, inclinada, cheia de personalidade, e as palavras a capturaram desde a primeira linha. 15 de março, a Catleia Walkeriana, feiticeira, finalmente abriu. 2 flores. A perfeição de suas pétalas rosadas é uma afronta à lógica. Como a natureza, em sua aparente aleatoriedade, produz uma geometria tão divina. Passei a manhã apenas observando-a.
Os homens constroem impérios de aço e concreto, mas não conseguem criar um único tom desse lilás. Que tolos somos nós, que medimos o poder em cifras e não em flores. Isabela parou, o coração batendo forte. Aquelas palavras poderiam ter sido escritas por ela. Ela virou as páginas faminta. Não encontrou o diário de um magnata dos negócios, falando de ações e lucros. Encontrou a alma de um poeta da botânica. 2 de junho. Outra reunião com engravatados que querem transformar o vale vizinho em um campo de golfe. Falei sobre o microclima, sobre as 3 espécies de abelhas nativas que só existem ali. Eles me olharam como se eu fosse louco. Falar de ecologia para um especulador imobiliário é como tentar explicar o crepúsculo a um cego de nascença. Saí de lá com a alma suja e a certeza de que o jardim precisa ser um forte, uma arca. Não para mim, mas para elas. As que não têm voz. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Isabela. Ela via seu próprio isolamento, suas próprias frustrações, refletidas nas palavras daquele homem. Ele não era o monstro corporativo que ela imaginara. Ele era como ela. E então, ela encontrou as anotações sobre sua família. 10 de setembro. Recebi notícias do meu filho. Indiretas. Dizem que ele tem uma filha, uma menina. Meu coração, este velho músculo cansado, deu um salto. Uma neta. Será que ela terá o sangue da terra? Será que ela também conversa com as sementes? Sonho com ela. Uma menininha com as mãos sujas de terra e os olhos cheios da sabedoria das árvores. Se eu pudesse encontrá-la, eu não lhe daria um império. Eu lhe daria raízes. Eu lhe daria este jardim não como um prêmio, mas como uma missão. A missão de guardar o coração do mundo. A barragem se rompeu. Isabela chorou. Um choro profundo e libertador, de luto por um avô que ela nunca conheceu, mas cuja alma era um espelho da sua. O jardim não era uma herança, uma fortuna. Era um chamado, uma responsabilidade sagrada que ecoava perfeitamente com o propósito de sua própria vida. A raiva contra Juliano não desapareceu, mas se transformou. Ela entendeu seu desespero, seu medo. Ele não estava tentando enganá-la. Estava tentando, de forma desajeitada e errada, honrar o desejo daquele homem extraordinário. E ao fazer isso, ele a levara até ali, até a verdade. Não a verdade da traição, mas a verdade maior do legado. O clímax não aconteceu em uma conversa privada, mas em um ambiente frio e hostil. Uma audiência pública convocada pela prefeitura local para discutir o futuro da propriedade Vasconcelos. Era o palco de Hélio Drummond. Ele estava lá, com seu terno caro e um sorriso presunçoso, ladeado por 3 advogados que exalavam competência e crueldade. Do outro lado da mesa, Juliano estava sozinho, o rosto tenso, preparado para a derrota. A sala estava cheia de burocratas, alguns jornalistas e membros do conselho da cidade. A atmosfera era de um caso encerrado. O advogado de Drummond falou primeiro, sua voz ressoando com falsa preocupação. Ele falou sobre a tragédia do abandono, o desperdício de potencial econômico, a necessidade de uma gestão profissional. Ele apresentou um plano deslumbrante para um santuário ecológico de luxo, com bangalôs, spa e restaurante gourmet, um projeto que, segundo ele, geraria empregos e impulsionaria o turismo. Ele concluiu com um floreio dramático, apontando a ausência e a declarada rejeição da única herdeira como prova final de que o testamento era um delírio e a propriedade um fardo. O mediador, um homem de aparência cansada, virou-se para Juliano. Senhor Alencar, o senhor tem algo a acrescentar? Juliano abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, a porta dos fundos do auditório se abriu. Isabela entrou. Ela não usava um terninho de executiva. Vestia calças de linho simples, uma blusa branca e seus cabelos estavam soltos. Não carregava uma pasta de documentos, mas sim o diário de capa de couro de seu avô. Um silêncio caiu sobre a sala. Os olhos de Juliano se arregalaram. Um oceano de esperança e choque em seu olhar. Hélio Drummond o fuzilou com os olhos, pego de surpresa. Com licença, disse Isabela, a voz clara e firme, sem nenhum tremor. Eu sou Isabela Flores, neta de Arthur Vasconcelos, e eu não rejeito a minha herança, eu a reclamo. Ela caminhou até a frente da sala, parando ao lado de Juliano. Não olhou para ele, mas sentiu a presença dele como uma âncora,
colocou o diário sobre a mesa. O Sr. Drummond e seus advogados falam de gestão, de economia, de potencial turístico. Ela começou dirigindo-se ao mediador, mas falando para todos na sala. Eles falam da terra como um ativo. Meu avô via esta terra como um ser vivo. Ela abriu o diário. Em 7 de abril ele escreveu: a Worsley Procera, a imperatriz do Brasil, floresceu hoje. Demorou 12 anos. 12 anos de espera por um único dia de glória azul. Que executivo em seu juízo perfeito aprovaria um projeto com um ROI de 12 anos? A natureza não opera com a lógica de um balanço trimestral. Ela opera com a lógica da eternidade. A sala estava em silêncio absoluto. O jardim do legado eterno, continuou Isabela, a voz agora vibrando com uma paixão que era impossível de fingir. Não é uma coleção de plantas bonitas. É um banco genético de valor incalculável. Abriga espécies que são a última linha de defesa contra pragas que podem devastar nossas próprias lavouras. Contém segredos bioquímicos que podem levar a novos medicamentos. Cada raiz, cada folha, é um livro de história natural que não pode ser reescrito se for queimado. Vocês falam da minha falta de qualificação. Eu pergunto, qual a qualificação de um trator para apreciar uma orquídea? A minha qualificação não está em um diploma de administração. Está nas minhas mãos, que sabem a diferença entre terra seca e terra sedenta. Está no meu coração, que entende a linguagem silenciosa das folhas. Ela olhou diretamente para Hélio Drummond. Seu projeto de santuário de luxo é um insulto. É colocar uma fantasia em um cadáver. Vocês destruiriam o delicado equilíbrio do ecossistema para construir bangalôs onde pessoas ricas poderiam sentir a natureza depois de tê-la destruído. A defesa dela era avassaladora. Era a verdade, dita com a autoridade de quem a vivia. E então Juliano viu sua deixa. A alma do argumento fora defendida. Agora era a hora de proteger seu corpo. Ele se levantou e a energia na sala mudou novamente. O bilionário estratégico estava de volta, mas desta vez ele não lutava por si mesmo. A paixão e o conhecimento da senhora Flores, ele se corrigiu, são inquestionáveis. Mas vamos, por um momento, falar a língua que o Sr. Drummond entende, a do dinheiro. Ele projetou em uma tela um plano de negócios detalhado. A Fundação Vasconcelos, da qual sou presidente, tem um fundo perpétuo designado exclusivamente para a manutenção e pesquisa no jardim. Não precisamos de um único centavo de investidores externos. Apresento aqui um plano de sustentabilidade que inclui parcerias com universidades, programas educacionais para escolas locais e pesquisa de ponta, transformando o jardim em uma fonte de conhecimento e não de lucro. O plano do Sr. Drummond, que minha equipe analisou esta manhã, ele lançou um olhar cortante para Hélio. É, na verdade, financeiramente inviável a longo prazo e depende de isenções fiscais que esta cidade não pode conceder sem prejudicar outros serviços. Ele não quer salvar a natureza. Ele quer um paraíso fiscal com uma bela vista. Ele desmantelou cada ponto do argumento de Drummond, usando sua perspicácia estratégica e seus vastos recursos para expor a ganância por trás da fachada ecológica. Isabela provara que tinha o coração para o legado. Juliano provara que tinha os meios para protegê-lo. Juntos eles eram imbatíveis. Hélio Drummond estava lívido, seus advogados remexiam papéis em pânico. A opinião na sala virara completamente. A combinação da defesa apaixonada e sábia de Isabela com o ataque cirúrgico de Juliano foi demolidora. O mediador, não mais cansado, mas visivelmente impressionado, encerrou a sessão, declarando que a herança de Isabela Flores seria respeitada e que a proposta de Drummond estava fora de questão. Na confusão que se seguiu enquanto Drummond e sua equipe se retiravam às pressas, Juliano e Isabela permaneceram parados, lado a lado. O mundo ao redor deles parecia distante. "Obrigada", ela sussurrou ainda sem olhá-lo diretamente. "Eu é que agradeço", ele respondeu, a voz embargada. "Você salvou a alma dele, Isabela." Ela finalmente se virou para ele. A raiva se fora. A dor ainda estava lá, nas sombras, mas na superfície havia respeito, havia compreensão, e havia a semente frágil de algo novo, ou talvez a redescoberta de algo que nunca morrera. Eles não salvaram apenas um jardim.
Eles salvaram a possibilidade um do outro. A parceria improvável entre a guardiã e o bilionário estava finalmente solidificada. A vitória na audiência pública não foi como o estourar de uma champanhe. Foi mais como a calmaria que se segue a uma tempestade devastadora. O ar estava limpo, mas os destroços da mentira e da dor ainda estavam espalhados entre Juliano e Isabela. Saíram do prédio municipal em silêncio, a adrenalina da batalha se dissipando e dando lugar a uma exaustão profunda e a uma incerteza desconfortável. A parceria que os levara à vitória fora forjada no fogo da necessidade, mas o futuro da relação deles ainda era uma terra desconhecida. Foi Juliano quem quebrou o silêncio enquanto caminhavam lentamente pela praça da cidade. Eu sei que um obrigado não é suficiente, Isabela. E um me desculpe parece pequeno demais para o que eu fiz. Isabela parou perto de um antigo coreto, a sombra de um flamboyant cobrindo-os. Não, não é pequeno, ela disse, a voz suave. É necessário. Ele finalmente a encarou, os olhos cheios de um arrependimento que era palpável. Então me desculpe. Me desculpe por ter mentido, por ter te subestimado, por ter te transformado em parte de uma estratégia. Eu estava tão focado em cumprir a promessa a Arthur que não percebi que estava desrespeitando a pessoa mais importante da equação. Você. Meu medo de te perder me fez agir da pior maneira possível e por um momento eu te perdi de verdade. Foi o pior momento da minha vida. A honestidade crua em sua voz a atingiu. Ela olhou para o diário que ainda segurava. Ler as palavras do meu avô me fez entender o peso que você carregava e me fez entender o jardim, mas não apagou a dor. Eu me senti uma tola, Juliano, e essa humilhação foi real. Eu sei, ele sussurrou. E se você me disser para ir embora agora e nunca mais voltar, eu vou entender. Você ganhou o direito de ter o seu jardim e a sua paz. Uma brisa suave balançou as folhas acima deles. Isabela pensou na vida que levava antes dele chegar. Uma vida de paixão silenciosa e luta solitária. Ele havia virado seu mundo de cabeça para baixo, causara-lhe uma dor imensa, mas também a levara ao seu destino. Ele lhe dera um avô, um legado, e o mais importante, a chance de realizar o sonho mais profundo de sua alma em uma escala que ela nunca imaginara. E no meio de toda a mentira, ela sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que o sentimento que viu nos olhos dele quando a observava no sítio da Colina Verde era verdadeiro. Eu não quero que você vá embora, ela disse finalmente, mas eu preciso que você me prometa uma coisa. Nunca mais mentiras, nunca mais omissões. A verdade, por mais dura que seja. Um alívio tão profundo inundou o rosto de Juliano que pareceu que ele poderia desabar ali mesmo. Eu juro, pela memória de Arthur, pelo futuro do jardim e por você, eu juro. O caminho para a cura foi lento, construído tijolo por tijolo sobre a fundação daquela promessa. Começaram como parceiros de trabalho. Juliano, fiel à sua palavra, cuidou de toda a burocracia da estrutura legal e financeira, criando um escudo impenetrável ao redor do jardim e de sua guardiã. Isabela, por sua vez, mergulhou de cabeça na alma do lugar. Ela passou semanas explorando cada centímetro do jardim do legado eterno, catalogando cada espécie, lendo e relendo o diário de Arthur, sentindo a presença dele em cada árvore antiga e em cada flor rara. Eles trabalhavam lado a lado, ele em um escritório de vidro com vista para as montanhas que mandara construir na propriedade, ela nas estufas de última geração que ele financiara. E nas longas horas, a confiança começou a ser reconstruída. Ele via a genialidade dela em ação, a forma como ela parecia conversar com as plantas, diagnosticando problemas com um simples olhar. Ela via a dedicação dele, o respeito profundo que ele tinha por seu trabalho, a forma como ele usava seu poder não para controlar, mas para proteger e capacitar. O amor que fora soterrado pela tempestade começou a brotar novamente, mais forte e mais resiliente, como uma planta que sobrevive a um inverno rigoroso. O primeiro beijo depois da verdade aconteceu meses depois, em uma noite chuvosa dentro da estufa das orquídeas. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas de um reconhecimento profundo, de gratidão e de um recomeço. Foi um beijo que selou não apenas um romance, mas uma aliança de almas. Casaram-se um ano depois.
não em uma catedral ou em um salão de festas luxuoso. A cerimônia foi no coração do Jardim do Legado Eterno, sob a copa de um jequitibá rosa centenário que Arthur chamava de o avô de todos nós. Foi uma celebração íntima, apenas para os amigos mais próximos e a equipe do jardim. Isabela usava um vestido simples e uma coroa de flores que ela mesma fez. Juliano, em seu terno, nunca pareceu tão relaxado, tão completo. Ao dizerem seus votos, eles não prometeram apenas amor eterno um ao outro, prometeram honrar e proteger o legado que os unira. 3 anos depois, o sol se derramava em tons de ouro e cobre sobre o Jardim do Legado Eterno. O que antes era um santuário secreto, agora era uma referência mundial em conservação e pesquisa botânica, exatamente como Juliano prometera na audiência. Trilhas educativas serpenteavam pela mata, permitindo que grupos de estudantes e pesquisadores testemunhassem a magia do lugar sem perturbá-la. Laboratórios de ponta trabalhavam na propagação de espécies em risco, e o nome de Isabela Flores Alencar era reverenciado nos círculos acadêmicos como uma das visionárias mais importantes de sua geração. Juliano caminhava de mãos dadas com Isabela por uma dessas trilhas, o ar da tarde morno e perfumado com o cheiro de jasmim da noite. Ele abandonara completamente seu escritório em São Paulo, gerenciando seu império tecnológico remotamente, a partir do paraíso que construíra com sua esposa. Ele não era mais o tubarão atormentado do mundo corporativo. Era um homem que encontrara seu centro, sua paz. Você viu a cara do Dr. Evans hoje quando a Sofia Margaritae floresceu? Isabela riu, a cabeça encostada no ombro dele. Ele achou que não ia dar certo. Eu disse a ele que ela só precisava de um pouco mais de sol pela manhã. Você sempre sabe do que elas precisam, Juliano disse, beijando o topo da cabeça dela. Você é a encantadora de flores. E você é o guardião do reino, ela respondeu, apertando sua mão. Nós formamos uma boa equipe. A melhor, ele concordou, o coração transbordando de um amor sereno e profundo. Um pouco à frente na trilha, uma risada cristalina chamou a atenção deles. Maria, sua filha de 2 anos e meio, correu com as perninhas vacilantes, os cabelos escuros como os do pai, e os olhos castanhos e curiosos como os da mãe. Ela parou em frente a um canteiro especialmente protegido por uma pequena cerca de bambu. Ali, sob a luz dourada, uma única flor branca, delicada e translúcida como vidro fosco, brilhava. Era a orquídea fantasma de Arthur, uma espécie que se acreditava extinta na natureza e que Isabela, usando as anotações crípticas do diário de seu avô, conseguira milagrosamente fazer florescer novamente. Era a joia da coroa do jardim, o símbolo vivo de seu triunfo. Maria, com a delicadeza que parecia ter herdado da mãe, não tentou arrancar a flor. Esticou o dedinho e tocou a ponta de uma pétala com uma suavidade reverente, como se estivesse cumprimentando uma velha amiga. Ela sorriu, um sorriso puro e banguela, e olhou para os pais, compartilhando sua descoberta. Naquele momento, enquanto observava a mulher que amava e a filha que era o fruto desse amor interagindo com o legado que ele prometera proteger, a compreensão final e absoluta desceu sobre Juliano. Ele olhou para Isabela, o rosto dela iluminado pelo pôr do sol, e depois para Maria, a pequena guardiã em treinamento. A promessa que ele fizera a Arthur no leito de morte fora cumprida, mas de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Arthur lhe pedira para encontrar uma herdeira para o seu jardim. Uma tarefa, um dever. Ele partira em uma missão para entregar um legado, mas o que ele encontrou foi muito mais. Ele não encontrou apenas uma herdeira para Arthur. Ele encontrou a mulher que se tornou a fundação de seu próprio legado, a mulher que o ensinou que o verdadeiro poder não estava em controlar impérios, mas em cultivar a vida. A mulher que replantou sua alma, e juntos eles cultivaram algo infinitamente mais precioso do que o jardim, mais valioso do que qualquer fortuna. Eles cultivaram uma família, um futuro. Ele entendia agora. O jardim do legado eterno não era o fim da promessa. Era apenas o começo. Era o solo fértil, onde o amor deles criara raízes, e onde sua filha, e talvez os filhos de sua filha, continuariam a florescer. Ele não apenas entregara a herança, ele se tornara parte dela,
E essa herança viva, de amor e propósito, era muito mais rica, vibrante e eterna do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Ele sorriu, um sorriso genuíno de pura gratidão, e soube com cada fibra de seu ser que era o homem mais rico do mundo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.